Presidente, desde o início, nos incumbiu de uma missão de defender a saúde e o emprego dos brasileiros. A saúde, o presidente pediu que lançasse uma camada exatamente para os informais. Essa camada foi ampliada também para microempreendedores, para alguns formais que possam sofrer o impacto da crise. E nós separamos, então, recursos de 98 bilhões para atingir 54 milhões de brasileiros, como o presidente disse, de forma que eles tenham recursos nesses próximos 3 meses para enfrentar essa primeira onda. O presidente tem chamado muita atenção que são 2 ondas. A primeira onda é essa onda de saúde e há uma outra onda vindo também, que é essa desarticulação econômica que nos ameaça. Então, o presidente está lançando justamente essa camada de proteção, de renda básica para 54 milhões de brasileiros, para eles se defenderem e sobreviverem durante esse primeiro período em que nós somos atingidos pela onda da saúde, por essa primeira onda de saúde. Logo depois também o Mais Brasil, que foi parte de promessa de campanha do presidente também, de descentralizar recursos para estados e municípios. Então, ele está mandando 16 bilhões de transferência para fundos de estados e municípios, para reforçar justamente essa luta no front, onde o vírus está atacando. Quer dizer, os sistemas de saúde, os sistemas de segurança, toda a descentralização que está sendo feita e que, como nunca aconteceu antes, aconteceu já em 2019. Existe sempre um pedido dos governadores de Lei Candir, que haja uma transferência de 4 bilhões. O presidente Bolsonaro, na verdade, mandou 3 leis Candir o ano passado. Com dinheiro da cessão onerosa, nós mandamos 12 bilhões para estados e municípios. E já começamos esse ano agora mandando, então, 16 bilhões para os fundos de estados e municípios, mas totalizando 88 bilhões, incluindo rolagem de dívida, novos créditos. Isso são 22 planos Candir. A magnitude é enorme. Isso mostra o compromisso do presidente com a tese de fortalecer a Federação Brasileira. Então, o presidente, durante a campanha inteira, disse: o dinheiro tem que ir para a ponta, o dinheiro tem que ir para onde o povo está, onde o povo vive. É lá que está o problema de segurança, é lá que está o problema de saúde. Então, o presidente, demonstrando consistência com as promessas de campanha, está transferindo esses 16 bilhões adicionais. Então, são quase 100 bilhões, 98 para uma ideia de auxílio emergencial e mais 16 direto para os estados e municípios. Além disso, também a promessa de ajudar os brasileiros a manterem seus empregos. Então, vem 51 bilhões do nosso programa trabalhista, que dá às empresas várias possibilidades. Por exemplo, podem reduzir jornada de trabalho 20%, 25%, 30%, que o governo cobre essa diferença de salário. Se o trabalhador, se a empresa está com dificuldade e quiser reduzir 20%, 25%, 30% do salário, o governo vai lá e paga os 20%, 25%, 30% de salário. Ou seja, nós estamos pagando as empresas para manterem os empregos, que foi a promessa do presidente. Lutar pela preservação dos empregos. Preservação de vida, preservação da saúde e preservação dos empregos dos brasileiros. Da mesma forma, estamos abrindo um crédito, o Tesouro está lançando, ou seja, é um crédito de ajuda mesmo, está sujeito a perdas, pode ser que seja perdido, está sendo lançado como ajuda do Tesouro mesmo, é déficit primário na veia. Mas nós estamos mobilizando também o sistema bancário, eles também têm que botar recursos. Então, nós estamos botando 34 bilhões e eles botam 6 bilhões, num total de 40 bilhões, que também vai na veia, é o que nós chamamos de FOPAS, é a folha de pagamento de salários. Então, a empresa que resolver manter emprego, na hora que ela mantém o emprego, nós não só complementamos o salário, como nós damos o crédito para a folha de pagamento. E o dinheiro vai na veia para o trabalhador. Então, a empresa está sem capital de giro, reduziu 30% do salário,
e a jornada de trabalho em 30%, nós vamos lá e pagamos 30% de salário. E ela está sem dinheiro para pagar os outros 70% que ela se comprometeu a manter, nós vamos lá e damos o crédito também para ela manter o emprego. Esse aqui, então, esse aqui é o General Ramos. Falei com ele hoje. Só falar, ele saiu do quadro. Trabalhista, de complementação salarial, nós chamamos. Quanto o programa de crédito para financiamento da folha, o FOPAS, Folha de Pagamento de Salários, estão sendo assegurados. O total é de 200 bilhões de reais, 2,6% do PIB. O presidente está assinando agora, quer dizer, assina 2 medidas hoje e 2 amanhã. Pega essa imagem aí, essa última imagem. 2,6% do PIB para manutenção da saúde, a preservação de vidas e a manutenção de empregos. É isso que o presidente acaba de anunciar. Obrigado. É isso aí. Bom, eu pedi para separar a última imagem, por quê? Pega a última imagem e põe aqui atrás de mim. Quando eu conversei com o ministro Ramos, hoje de manhã, ele estava aqui na tela, eu vou mostrar quem é o ministro Ramos. Estava acontecendo essa reunião do presidente lá em Brasília. E foi isso, e foi daí que surgiram algumas informações. O ministro Ramos me deu essa entrevista, pediu para o presidente Bolsonaro se ele podia falar comigo. O ministro Ramos falou comigo. Está aí a entrevista. E agora há pouco eu entrevistei esse ministro, que é o ministro da Cidadania, o ministro Lorenzoni, o Onyx Lorenzoni, que falou sobre o pagamento dos R$600. Então, a gente está indo na fonte para procurar saber como que essas medidas do governo estão sendo viabilizadas, inclusive com a ajuda dos políticos em Brasília. Que isso não se torne uma briga política e que chegue o dinheiro ao povo. Já falamos com o ministro Lorenzoni, que no meio da reunião, você viu, nos atendeu com um chimarrão do lado. Tem a entrevista com o ministro Ramos aí. Está separada a entrevista com o ministro Ramos. O ministro Ramos, inclusive, ele chega a dizer para mim, esse aqui, ó, que está aqui, ó. Estava no anúncio com o presidente. O Lorenzoni, que estava no anúncio, também falou. O Braga Neto, que está coordenando a coletiva de agora, está ali no meio. Mas, além do Paulo Guedes, estavam o ministro Ramos e o ministro Lorenzoni, Onyx Lorenzoni, com quem eu falei agora há pouco, que está dizendo que até o dia 7, 8, esses pagamentos todos vão ser feitos aí, ou de forma acreditada na conta, ou então em agências bancárias e lotéricas a serem informadas aí. Algumas ele já informou nessa entrevista comigo. Vamos rodar um trecho dessa entrevista com o ministro Ramos, que é um ministro importantíssimo da República e amigo particular do presidente. Foi a entrevista concedida à Rádio Bandeirantes hoje de manhã, no programa 90 Minutos. Por gentileza, mas antes disso, ô Marcelo, como é que está o ônibus aqui em São Paulo, hein? Como é que está o terminal de ônibus aqui em São Paulo, ô Marcelo? Hoje não tem tanta gente aí, tem? Datena, não tem muita gente, mas o tempo de espera está maior. Um ônibus que demorava para chegar 20 minutos está demorando 40 minutos. Então, formam filas aqui constantemente. As pessoas ainda não têm aquele distanciamento social, Datena. Mas melhorou em relação a ontem ou não melhorou? Segundo o próprio secretário, ele colocou 50 ônibus, não mais 150, 50 ônibus a mais, mas na prática a gente não vê muita melhora, principalmente no período da manhã, nas primeiras horas do dia. A Débora parece que está em contato com o secretário Caranha, que ele vai falar comigo daqui a pouco, se ele vai aumentar o número de ônibus para amanhã. Ele disse 150, colocou 50 na parte da manhã, tem matéria sobre isso. Lucas Martins, vacinação para os idosos. Onde é que está o Lucas? Olha, Datena, aqui no Planalto Paulista, Zona Sul de São Paulo, nesse momento bastante tranquilo, não tem ninguém aqui vacinando e a realidade no dia de hoje já é assim, muita gente vacinou no começo, agora a espera não passa de 5, 10 minutos no máximo, o sistema de drive-thru segue funcionando, 58 pontos na capital paulista, a vacinação está terminando por esse horário, 5h30, mas sempre praticamente sem espera, Datena. Eu não sei, viu, Lucas, a gente comentou no primeiro dia que faltou vacina, mas porque todo mundo foi vacinar. Eu acho que a maioria já se vacinou, já foi vacinada. A maioria das pessoas do grupo de risco, de idade, já foi vacinada. E a tendência agora
diminuir o número de pessoas que procurem as vacinas mesmo, porque a maioria já foi vacinada. Não é isso, Lucas? É isso que você está percebendo? Você que está cobrindo todo dia a vacinação aí? Exatamente. Vai até que dia, Lucas? Exatamente, Datena. Só aqui na capital paulista, quase 2 milhões de idosos. É importante deixar isso claro, porque a divulgação não foi tão bem feita. Até o dia 15 de abril é exclusivo para os idosos, mas eles podem continuar vindo depois, durante a campanha. Mas até o dia 15 são só idosos e, desde segunda-feira, profissionais de segurança, policiais, bombeiros, guardas civis, também podem se vacinar. Então, nesse momento, apenas idosos e também profissionais de segurança. Na segunda etapa, entram professores a partir do dia 16 de abril, professores e portadores de doenças crônicas. E do dia 9 de maio em diante, aí entram outras categorias, como, por exemplo, uma novidade esse ano, pessoas a partir de 55 anos de idade e crianças de 6 meses a 6 anos. Eu tenho uma dificuldade em ver quando é que termina uma e começa a outra. Mas é bom que eu tenha dificuldade, porque o Lucas é obrigado a repetir toda hora. Quando é que termina a vacinação para o grupo de risco, pessoas com mais de 60 anos, e quando é que começa a vacinação regular? Ô, Luquinha, é bom eu ter essa dúvida, porque aí você repete sempre e vai marcando nas pessoas. E é até importante para as pessoas que estão em casa, porque justamente você falou isso, olha, vai até o dia 15 para os idosos. Na realidade, até o dia 15, Datena, é exclusivo para os idosos e agora profissionais de segurança. Mas eles podem continuar vindo. É que nesse momento está apenas para eles, justamente porque pertencem a um grupo de risco. A partir do próximo dia 16 de abril, aí outras pessoas, professores e portadores de doenças crônicas também podem se vacinar, mas os idosos e profissionais de segurança também podem continuar vindo. E no dia 9 de maio, aí sim entram as crianças de 6 meses a 6 anos e pessoas acima de 55 anos. Mas lembrando, idosos e todos os outros grupos que já vacinaram podem continuar vacinando até o final da campanha. Olha, teve um desabafo do motorista de busão hoje, foi um desabafo enorme aí. Quebrou o pau na casa do Noca. Porque, segundo o Marcelo, o secretário anunciou que ia botar 150 ônibus em circulação hoje a mais, e colocou 50. E não é que pelo jeito não deu certo, não deu certo, é o que tinha de gente aqui, ó. Vamos ver o desabafo do homem, pode deixar até o fim aí, para não ter reclamação, mas eu já falei que essa polarização não leva a lado nenhum, viu? O cara metendo pau, né? Hora no Bolsonaro, hora no Dória, hora não sei quem. Nós temos que remar para o mesmo lado e tentar descobrir aí, já temos um inimigo comum. Nós temos que tentar descobrir o que afeta demais a economia e deixa as pessoas morrerem de fome e o que vai matar a gente pra caramba. Esses caras da ciência e da economia têm que se entender e políticos não podem começar a complicar porque a PEC e tal vai demorar tanto tempo. Não, tem que ser tudo em regime de emergência para que o dinheiro chegue logo na mão de quem precisa e os recursos cheguem logo na mão dos ministérios para que possa comprar máscara, porque senão os médicos vão continuar morrendo, os enfermeiros vão continuar morrendo e daí por diante. E ontem eu pedi no Facebook do Datena Oficial vários vídeos de como a pessoa está se sentindo confinada, na quarentena. Eu vou dar esses vídeos e vou dar uma entrevista que eu fiz com uma brasileira que mora lá perto de Wuhan, onde foi o epicentro dessa doença, e é muito interessante a entrevista que eu fiz com ela. Foram 43 dias de confinamento, imagina, 43 dias de confinamento. Só podia sair para ir, uma pessoa só da família para ir no mercado uma vez e na farmácia por dia. Entendeu? Só podia sair desse jeito. Prédios inteiros foram interditados quando havia pessoas infectadas demais naqueles prédios. Foi uma quarentena brava feita na China, mas deu resultado porque a curva está fazendo a volta. Em outros países, como o Japão, a doença não evoluiu tanto e não foi adotada quarentena alguma, pessoas que, a não ser para idosos e grupos de risco, mas pessoas que estivessem bem, continuaram trabalhando, entendeu? Então, há casos e casos e tudo isso precisa ser estudado. Deixa eu ver o homem aí gritando aí, quebrando o pau e depois, logo na sequência, a reportagem que o César Cavalcante fez sobre o busão
E cadê o secretário, Débora? Ele vai falar ou não vai falar? Vamos ver na tela aí. Bom dia, pessoal. Tá aí, ó, 1º de abril de 2020, aí, ó. Todo mundo fala que não tem passageiro. Aqui é a linha do 1178, um carro de 23 metros aí, ó. Vamos estar compartilhando aí, ó, na rede aí, Eles falam que distanciamento social. Não tá nem São Paulo inteira, tá trabalhando e o carro tá rodando aqui normal, ó. Ó a situação da linha 117810. Tá aqui, ó, um monte de passageiro, distanciamento social aqui, ó. Um carro lotado. Vê se alguém aqui concorda com tudo isso aí, ó. Estão tirando o ônibus da rua aí, ó. Então, São Paulo inteira tá fechada. E o que é esses passageiros aqui, ó? Entendeu? A linha de frente são esses passageiros aqui, ó. Todo mundo aqui, ó, é linha de frente. São Paulo inteira tá fechada e todo mundo aqui tá... Entendeu? É motorista, é cobrador. Aqui não tem médico, aqui não tem polícia, aqui tem, ó, o serviço é essencial de todo mundo. O transporte rodar, precisamos de todos eles aqui, ó. E de quem tá afastado, tá sem ganhar, é o seu ganha-pão. Vamos pôr isso aqui, ó. Vamos viralizar isso. Governador, prefeito é muito sem vergonha. Dia consecutivo nesta semana, a reportagem do Brasil Urgente encontrou ônibus lotados. Todos os dias os ônibus estão lotados. De ontem para